nossa próxima pergunta é quais as causas do hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo pode ser causado por uma superprodução de hormônios tireoidianos, pode ser causado por uma destruição da glândula tireoide ou pode ser causado por efeito de alguns fármacos que aumentarão os níveis de hormônios tireoidianos. Bem, a superprodução dos hormônios tireoidianos é a principal causa do hipertireoidismo e delas a principal razão é a doença de Graves. Então, a doença de Graves é causada porque há uma produção de um anticorpo estimulante do receptor do hormônio tireoestimulante. Um anticorpo que vai se ligar ao TSH-ER e estimular como se fosse o próprio TSH. Essa é a principal causa do hipertireoidismo. Mas pode ser causado também por um bócio multinodular tóxico, ou seja, uma hiperfunção autônoma da própria glândula tireoide, que vai produzir uma quantidade excessiva de hormônios tireoidianos sem necessariamente ser estimulado pelo TSH. Também um adenoma folicular, ou seja, um tumor no folículo para produzir uma grande quantidade de hormônios tireoidianos, ou esse tumor pode ser na hipófise, produzindo uma grande quantidade de TSH que vai estimular a tireoide. Essa é uma condição mais rara. Pode também ser causado por uma insensibilidade da hipófise, ou seja, uma resistência aos hormônios tireoidianos. Se os hormônios tireoidianos em altas concentrações vão por um feedback negativo diminuir a produção de TSH, mas se a hipófise for insensível a esses hormônios, o que vai acontecer é que mesmo em grandes quantidades de hormônios tireoidianos, a hipófise continua a produzir TSH e isso pode ser a razão do hipertireoidismo. Também uma outra razão pode ser uma doença hipotalâmica, ou seja, uma produção excessiva de TRH que aumenta o TSH, que por sua vez estimula ainda mais a tireoide. Também tumores de células germinativas pode ser uma razão para a superprodução de hormônios tireoidianos, além de teratoma ovariano ou carcinoma folicular da tireoide. Uma outra causa de hipertireoidismo é a destruição da glândula tireoide. Mas como é que a destruição da glândula tireoide poderá provocar um aumento dos hormônios tireoidianos? Isso acontece porque destruir a glândula tireoide significa aumentar a liberação dos hormônios que estão armazenados. E essa destruição pode acontecer por um ataque de linfócitos, que é a tireoidite linfocítica, ou pode ser também a tireoidite granulomatosa, além da tireoidite Hashimoto, que também pode destruir a glândula tireoide, liberando uma grande quantidade de hormônios tireoidianos, e isso vai ser responsável pelo hipertireoidismo. E uma outra razão do hipertireoidismo pode ser também efeitos de fármaco, como por exemplo, uma ingestão excessiva de hormônios tireoidianos poderá provocar um hipertireoidismo. Além do uso de amiodarona ou de interferon gama, poderá provocar também um hipertireoidismo. Aqui na imagem ao lado, nós podemos ver a doença de Graves. Qual é a fisiopatologia da doença de Graves? Então, na doença de Graves, nós podemos observar na parte de baixo da imagem que o linfócito T supressor ele vai ter uma capacidade reduzida de inibir a atividade do linfócito T helper, que por sua vez vai estimular o linfócito B. E o linfócito B vai produzir anticorpos. Dentre os anticorpos que ele irá produzir, ele vai produzir um anticorpo que é TSHR. Esse hormônio ele vai se ligar ao receptor de TSH e vai estimular como se fosse o próprio TSH. Então a glândula vai ficar hiperplasiada, vai aumentar a produção e a liberação de hormônios tireoidianos, mas não vai haver feedback nenhum porque, na verdade, esses hormônios vão produzir um feedback negativo na hipófise e também no hipotálamo, e não no linfócito B que está produzindo o TSHR. Além do mais, o que nós podemos observar aqui é que os antígenos tireoidianos eles têm uma semelhança cruzada com o antígeno do músculo orbital comum, ou seja, esses antígenos irão estimular os linfócitos T citotóxicos e esses linfócitos T citotóxicos irão agredir o tecido da órbita, o que é muito comum, por exemplo, nos pacientes com hipertireoidismo terem uma inflamação conjuntival, como foi o caso da nossa paciente. Essa paciente tem uma inflamação da conjuntiva que muito provavelmente é causado pela doença de Graves. Aqui nós temos uma imagem típica de uma paciente com hipertireoidismo. A paciente apresenta os seguintes sintomas: vigilância, labilidade emocional, nervosismo e irritabilidade, exatamente o que nós vimos na paciente do caso clínico. Além disso, dificuldade de concentração, fraqueza muscular ou fadigabilidade, aumento das palpitações, o coração começa a acelerar a sua frequência cardíaca, apetite voraz, mais com perda de peso. O excesso de hormônios tireoidianos vai acelerar o metabolismo, polievacuações, uma frequência aumentada das evacuações, e intolerância ao calor, que foi exatamente o que a nossa paciente
sentiu no caso clínico. Além disso, os pacientes com hipertireoidismo também apresentam os seguintes sinais: hipercinesia com fala muito rápida, fraqueza dos músculos proximais, principalmente os quadríceps, além de um tremor fino. Apresenta também a pele fina e úmida, cabelos finos, abundantes, também retardo palpebral, olhar fixo, quemose, edema periorbital e proptose. Os pacientes com hipertireoidismo também apresentam a primeira bulha cardíaca acentuada, além de taquicardia, fibrilação atrial e pressão do pulso aumentada, além de dispepsia. E os achados laboratoriais são principalmente os níveis séricos suprimidos de TSH, porque o T3 e o T4 estão aumentados e eles, através do feedback negativo, vão suprimir a liberação do TSH. Como o hipertireoidismo ele é tratado? Então, o hipertireoidismo ele é tratado com agentes antitireoidianos, se a doença for leve. Então, agentes antitireoidianos são utilizados apenas nos casos onde o hipertireoidismo ele é leve. Se o hipertireoidismo tiver um estágio mais avançado, é recomendado o uso de cirurgias, ou seja, tireoidectomia, se houver compressão local, ou pode ser utilizado também o iodo radioativo, ou seja, destruição da glândula com iodo radioativo, no caso de um adenoma solitário ou um bócio de grande tamanho ou sinais de compressão local. Então, agentes antitireoidianos são usados apenas em casos leves da doença. E dentre os antitireoidianos, nós temos as tionamidas, principais representantes das tionamidas, propiltiuracil e metimazol, que foi o fármaco usado pela nossa paciente. O propiltiuracil ele tem uma rápida absorção por via oral. É administrado de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas e é a droga de escolha nos casos de gravidez e de lactação, porque o propiltiuracil tem uma elevada taxa de ligação às proteínas e por se ligar muito às proteínas ela passa menos pela placenta. É indicado nos casos de gravidez e lactação. Mas se a paciente não estiver grávida, ela deve ser tratada com metimazol, que é a droga de escolha na maioria dos casos, que apesar de ter uma absorção variável, a administração é apenas uma vez ao dia, ou seja, existe uma comodidade maior. Os efeitos do metimazol começam depois de 1 a 2 semanas e atingem seu pico máximo apenas de 4 a 8 semanas. Então os efeitos são bem demorados, é necessário esperar aí pelo menos. Aqui nós podemos ver exatamente o mecanismo de ação das tionamidas. As tionamidas, o propiltiuracil, o metimazol, ele vai inibir a iodinação, vai inibir o processo de entrada do átomo de iodo na proteína tioglobina. Dessa forma, o propiltiuracil vai inibir a síntese de hormônios tireoidianos. A toxicidade das tionamidas é algo que é relativamente frequente, acontece 3 a 12% dos pacientes. As reações mais comuns são erupção pruriginosa, maculopapular, acompanhada de febre, e as mais raras é erupção urticariforme, vasculite, artralgia, hepatite, além de linfadenopatia, e a reação mais grave é a granulocitose, que pode ser fatal. Por essa razão, o uso de tionamidas deve ser acompanhado da contagem de leucócitos periodicamente. Uma outra classe utilizada como antitireoidianos são os inibidores aniônicos. Como o próprio nome diz, eles vão inibir o transporte de íon para dentro da glândula tireoide. É o caso do perclorato e é o caso também do tiocianato. Eles vão bloquear a captação de iodeto em pacientes com hipertireoidismo induzido por amiodarona. Então essa é a principal e na verdade essa é a única indicação do perclorato, bloquear a captação de iodo em pacientes que fazem uso de amiodarona e que vão desenvolver um hipertireoidismo pelo uso da amiodarona e não podem suspender o uso da amiodarona. Ele é raramente usado porque tem como consequência anemia plásmica. Uma outra classe usada para tratar o hipertireoidismo são os iodetos. Os iodetos eles agem inibindo a organificação e também inibindo a liberação dos hormônios da tireoide através de uma retroalimentação negativa. Eles são úteis também para diminuir o tamanho e a vascularização das glândulas hiperplásicas, ou seja, são importantes na preparação pré-operatória. Então, se o paciente for fazer uma cirurgia para retirada da tireoide, muitas vezes ele faz uso de iodeto para reduzir o tamanho e para reduzir a vascularização da glândula tireoide, e só então o procedimento cirúrgico ele é realizado. Os iodetos também são utilizados para melhorar os sintomas tireotóxicos, e essa melhora acontece entre 2 a 7 dias após a administração do iodeto. Eles também devem ser usados após a instituição de terapia com tionamidas. Após o início do tratamento com tionamidas, os iodetos eles posteriormente são usados também. Deve-se evitar o uso de iodeto se for usar iodo radioativo pelo seu efeito cumulativo. Também deve-se evitar o uso na gravidez
gravidez e não utilizar sozinho pelo risco de provocar exacerbação da tireotoxicose. A principal toxicidade do iodeto está relacionada com o aumento do volume das glândulas salivares, ulceração das mucosas, aparecimento de conjuntivite, além de febre medicamentosa, gosto metálico e distúrbios hemorrágicos, que é o efeito adverso mais grave do uso dos iodetos. Uma outra classe utilizada para tratar o hipertireoidismo é o iodo radioativo. A administração do iodo radioativo é oral, ele é rapidamente absorvido e vai ser armazenado nos folículos, mas como ele é radioativo, ele vai destruir o parênquima tireoidiano. Ele não pode ser administrado na gravidez e lactação por razões óbvias e há um risco de desenvolver hipotireoidismo, porque se a radiação for mal calculada, ele vai destruir uma região muito grande da tireoide. Mas as vantagens do uso do iodo radioativo são a fácil administração, o custo que é baixo, a eficácia que é muito alta e também a ausência de dor. E também são utilizados no tratamento do hipertireoidismo os beta-bloqueadores, como por exemplo o propranolol, que foi utilizado no nosso caso clínico. E eles são usados para os sintomas da estimulação simpática, para bloquear os sintomas da estimulação simpática, como a sudorese, como os tremores e também a taquicardia, que são sintomas da tireotoxicose. Então, dessa forma, eles são usados como adjuvantes aos fármacos antitireoidianos. Eles são contraindicados na presença de insuficiência cardíaca descompensada, já que eles são bloqueadores beta, eles vão reduzir a atividade cardíaca. Se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, eles são contraindicados. Quando existir uma contraindicação aos beta-bloqueadores, como por exemplo no caso da insuficiência cardíaca, pode-se utilizar como alternativa os simpaticolíticos de ação central, que vão diminuir a estimulação simpática sem necessariamente diminuir a atividade cardíaca. É, por exemplo, a clonidina ou os antagonistas dos canais de cálcio, como por exemplo o diltiazem. E aqui nós temos um resumo, uma figura resumida mostrando os principais pontos de atividade dos fármacos antitireoidianos. Então nós temos os inibidores aniônicos, perclorato, cianato, que vão diminuir, que vão inibir a entrada do iodeto nas células foliculares. Nós temos também as tionamidas e os iodetos em elevados níveis, que vão inibir a organificação, inibindo a enzima tireoide peroxidase. Também vão diminuir o acoplamento, ou seja, a ligação das duas tirosinas iodinadas através da inibição da enzima tireoide peroxidase. Os iodetos em altos níveis, além de diminuir a organificação e o acoplamento, também vai diminuir a liberação dos hormônios tireoidianos, assim como o propiltiuracil, que vai diminuir a conversão de T4 e T3, além de inibir a organificação e inibir também o acoplamento. Então essas foram as referências usadas nessa videoaula: Farmacologia Clínica do Flávio Dani Fuchs, além do Manual de Farmacologia Terapêutica do Goodman, também os Princípios de Farmacologia do Golam e também Farmacologia do Penildon Silva. Nessa semana teremos os seguintes bônus track para todos aqueles que apoiarem o canal no apoia.se/farmaco.Sergio ou no patreon.com/farmaco.Sergio. Poderão baixar não apenas esse vídeo e essa apresentação, como todos os outros vídeos e todas as outras apresentações de todos os cursos que eu tenho aqui. Além do mais, todos os apoiadores poderão acompanhar o final dessa videoaula, onde eu comento todas as perguntas feitas no início da aula. Para todos aqueles que querem me seguir nas redes sociais, lá podemos ter uma interação maior, lá podemos ter novidades do mundo da farmacologia. No Instagram eu sou @prof.sergioaraújo, no LinkedIn eu sou @prof-sergio-araújo e no Twitter eu sou @prof.sergioaraú2. Até a próxima videoaula.